E tem esse nome sistemático porque justamente estabelece um sistema, uma maneira de classificar e organizar os assuntos bíblicos em tema. E não tem só anjos e demônios, ou angelologia e demonologia. Vocês lidam com teologia sistemática em várias áreas e nem sabem que ela é uma matéria da teologia sistemática. A teontologia, ou teontologia, é a teologia propriamente dita, aquela parte da teologia clássica, que estabelece os princípios básicos do que é teologia, o que ela propõe, os seus fundamentos, os seus objetivos. Às vezes você vai pegar um livro acadêmico de teologia e ele vai, os primeiros capítulos vai estabelecer a teontologia, teologia propriamente dita. Prolegômenos, essa introdução à teologia, o livro, Deus, a relação com o homem, a relação com Jesus, também essa teologia básica, essa teologia inicial na teologia sistemática recebe este nome aqui nesse texto. Bibliologia também é um estudo sistemático, como a Bíblia chegou até nós, sua inerrância, sua inspiração, seus vários formatos, seus autores, seus períodos. Vocês já tiveram aula de bibliologia bíblica aqui? Não? Não, depois você vem nessa. Se você tem uma disciplina que se propõe a estudar o Espírito Santo na teologia sistemática, isso leva o nome de pneumatologia. Pneuma, espírito, né? Teologia, esse estudo. Então, se você tem uma cadeira de Espírito Santo, você está estudando pneumatologia. Se é na pessoa de Jesus Cristo, é cristologia. Se é estudar os anjos, angelologia ou angeologia, dependendo da a grafia muda, dependendo de um autor para outro. Se é o estudo da salvação, é soteriologia. Então, às vezes você tem esse termo aí, soteriologia, você já considera que é estudar sobre a salvação, o plano de salvação. A martiologia é o estudo do pecado, da queda do homem, como isso se deu, esse rompimento, as consequências, as relações, os tipos, os valores. Recebe o nome de amartiologia, porque amarti é sobre o pecado. O estudo do homem é antropologia, e isso é em várias áreas. No estudo secular também se estuda antropologia. Eclesiologia é o estudo da igreja. Escatologia, o estudo das últimas coisas, dos últimos tempos, das coisas do fim. Homilética, o estudo, digamos assim, da pregação, da arte de pregar, da arte de falar em público. E homilética não tem só a homilética bíblica. Tem a homilética como oratória, tem várias áreas. Assim como a hermenêutica. Tem hermenêutica no estudo de direito. De você fazer uma técnica de interpretação das leis, de como você pode aplicá-la e o que você está falando com relação a isso. Missiologia, geografia bíblica e assim por diante. Quando você estabelece esse sistema, essa classificação, você está estudando uma teologia sistemática. Então, anjos e demônios entram nessa classificação, nessa maneira de estudar como da teologia sistemática. Anjos e demônios. Daqueles assuntos todos que a gente viu, a martiologia, a soteriologia, a missiologia, tarará, anjos e demônios é um dos assuntos mais difíceis e polêmicos, porque a gente tem pouco conteúdo, digamos assim, e as pessoas preenchem essas lacunas com misticismo, com outros valores, com outras ideias. Parece que o ser humano fica incomodado quando não tem a história completa. Já assistiu o filme que o final não conta toda a história? Você assistiu filme ruim. Olha, faltou aqui, acabou aqui com a pessoa fazendo isso. O que é que vem depois? O que é que vem depois? Você fica incomodado quando o diretor não completou a história. Não é? Você fica completando na cabeça. De todos os assuntos da teologia,
angelologia, mas principalmente demonologia é um dos assuntos mais polêmicos e difíceis de lidar. E a gente tem opostos ou extremos. Temos extremos quando a gente vai lidar com esses assuntos. Ora, esse assunto é negligenciado e negado. Ora, é supervalorizado. Certo? Ora, é negado. Isso não existe. Não tem esse mundo espiritual, demônio, anjo não existe. Ou é supervalorizado. Dá-se uma atenção, uma importância maior do que cabe ao tema e ao assunto. Isso tem dividido muitas igrejas e muita gente e gerado grandes debates, grandes dissensões e divisões. Os extremos. Consegue dar algum exemplo de extremo aí? Vocês já lidaram com isso, já viram no mundo? Por exemplo, tem igreja, a gente fala muito isso, né? Tem igrejas que falam mais do diabo do que de Deus. Tem até uma expressão, né? Se essa igreja fechar, vão lembrar só disso, porque fica tanto pelo lado da culpa e do medo, e não, porque o diabo faz isso na sua vida, não sei o que, que a pessoa nem para muito para pensar no amor e na graça de Deus e nas transformações. Né? Tem consequências, né? Cria-se uma cultura, um clima baseada no excesso de pregações voltadas em que o diabo é o protagonista. Não é? O diabo é o protagonista dessa mensagem. E de fato, o medo é ferramenta que é usada para controlar pensamento, humanidade durante os séculos. Porque o medo dá resposta rápida. Não é? O medo produz uma resposta muito rápida. Eu sei que eu faço medo aos meus filhos quando eu quero que eles me obedeçam. Porém, a obediência ou a reação fruto do medo, ela é o quê? Temporária. Eu acho que a obediência fruto do medo é superável, porque você acaba, falando, é uma punição, sabe? É uma coisa que você pode superar. Só que quando é uma obediência fruto de amor, é uma coisa que você está fazendo por escolha, não por temer alguma coisa. Sim. Uma vez que você vence o medo, acabou, né? Acabou. A outra coisa é que o medo impede de você de conhecer algo mais completo, porque o medo é limitado. O amor não tem lei, o amor é uma coisa que não tem limite nesse sentido, e é algo que vai ficar para sempre. É difícil até estabelecer essas coisas com relação ao amor. O amor é uma dedicação tão profunda que você é capaz de entregar a sua própria vida quando ama verdadeiramente, não é? Transcende, o amor transcende. Já o medo é limitante. O medo cria barreiras, cria fronteiras, o amor quebra fronteiras. Então, pensando nessas questões sobre negligência e negação ou supervalorização, vamos tentar vamos pontuar esses pensamentos com relação a anjos e demônios. Vamos chegar sobre aqueles que negam, certo? Existem sociedades, existem pensadores que negam a existência de anjos e demônios? Sim. Existem religiões que negam a existência de anjos e demônios? Qual o problema disso? Negar la existencia de la influencia del mundo espiritual sobre el plano físico en el que actuamos. Qual o problema disso? Negar a espiritualidade. Negar a espiritualidade. E o que acontece quando negamos a espiritualidade? Negamos a Deus. Exatamente. Porque Deus também é um ser espiritual. Negar a existência do mal. Deixa eu falar um pouco sobre isso também, certo?
Ai, vocês... O mal não é uma pessoa. O mal não é um ser em si. Se o mal fosse um ser em si, algo criado, Deus teria criado o mal. Correto? O mal é a ausência do bem. Vamos dizer assim, é a ausência de algo. O mal depende de alguma coisa. Nesse caso, o mal é a ausência de todo o bem, de toda a presença divina. Assim como não existe o frio. Vamos lá, pessoal de exatas, me ajudem. Em física, o frio é a ausência do calor. Você calcula o frio calculando a perda de calor. Assim como não existe o ferrugem. O ferrugem existe por si só? Não. O ferrugem existe a partir de quê? Oxidação do ferro. O oxigênio conectou lá, tarará. Então ele não existe, ele tem que ter alguma coisa antes, né? Então o mal é essa ausência do bem, nesse sentido. E o mal entrou no mundo quando esses seres espirituais decidiram não fazer a vontade de Deus, deixar de fazer a vontade de Deus. Essa é outra coisa que a gente vai estudar lá na frente. A gente considera que o mal entrou quando Adão e Eva pecaram. Mas o mal já estava antes. Correto? A serpente, que é o diabo, provocou, tentou Adão e Eva em algo que eles já estavam cogitando e algo que era permitido a eles tomar essa decisão. O diabo tomou, né, incitou Adão e Eva a pecar e eles pecaram. Mas o mal entrou no homem ali. A humanidade caiu ali, mas o mal já estava dentro dessa realidade quando esses seres tomaram essa decisão. E definir a origem disso é complicadíssimo. É muito complicado. Mas enfim, os que negam. No cerne, no núcleo dessa questão toda está a cosmovisão ocidental sobre negar. Está essa cosmovisão ocidental, que deixa de ver a Bíblia como fonte de autoridade máxima. Não só deixa de ver, na verdade até nem quiseram ver, ou não consideram os escritos bíblicos, correto? Teólogos como, quem lê em alemão aí, pronuncia esse nome desse sujeito para mim, por favor. Que lá em Eric Horn, Bauer, Bultmann, esses caras, o macho é cearense. Esses sujeitos são teólogos, certo? Eu só trouxe aqui teólogos. Eles estão construindo a teologia baseada numa cosmovisão que exclui essas realidades espirituais do mal, digamos assim. E esses teólogos, eles beberam na fonte de pensadores como David Hume, o Kant e o Hegel. A teologia é baseada em algum lugar, de alguma fonte. Eles foram beber em quais fontes? Nas fontes desses pensadores e influenciaram as suas teologias em Hume, Immanuel Kant e Hegel. Para eles, para esses sujeitos lá difícil de pronunciar, esses teólogos, falar de anjos e demônios tornou-se incompatível com o homem moderno. A visão de mundo moderno, a cosmovisão do mundo moderno, não cabia falar
de anjos e demônios, incluía essas figuras. Mas para chegar até esse pensamento, muito teve que ser construído e desconstruído. Isso não começa do nada. Você tem que tomar decisões. E as suas decisões também são construídas daquilo que você lê, daquilo que você estuda, daquilo que você busca e daquilo que você seleciona. E às vezes você pode ser tão seletivo que deixou algumas coisas de lado. Então é o Facebook que só te mostra aquilo que você quer ver. O Instagram só mostra aquilo que você quer ver. É o algoritmo que contribui para perpetuar as fontes daquilo que lhe agrada. Então o algoritmo desses caras só mostrou para ele talvez o que mossasse os pensamentos deles. Eu vou falar isso lá na frente também. Um desses pensamentos que influenciou essa teologia pós-moderna, essa teologia que exclui anjos e demônios, veio do pensamento mecanicista do Descartes. E também do evolucionismo histórico de Hegel. E do anti-sobrenaturalismo de Hume. Lembra que eu disse que esses três caras foram a fonte do pensamento daqueles outros? Mas esses três caras também tinham seus pensamentos. Os pensamentos mecanicistas, evolucionismo histórico e anti-sobrenaturalismo. Isso formou o arcabouço, o pano de fundo, para aqueles caras construírem esse tipo de teologia para o mundo moderno e pós-moderno. Isso influencia igrejas hoje? Sim, influencia. Isso influencia a formação da teologia do século XIX, XX, XXI e assim por diante. Isso foi até se intensificando em algumas coisas. Então a gente tem pessoas que extrapolam, que valorizam demais anjos e demônios, e tem pessoas que excluem completamente isso da sua linha de pensamento, da sua doutrina. E excluir anjos e demônios exclui também o quê? Isso. E sabe o que é que exclui mais? O pecado. Ou não? Exclui o pecado. Então, o bem e o mal é uma coisa muito vaga. E as consequências do mal ficam vagas, ou até inexistentes em alguns sentidos. Se você não tem o demônio e a figura do mal, essa coisa, você também não tem essa coisa de condenação do mal. Eu poderia indicar um monte de livros para vocês com essa visão que é excludente do mundo espiritual. Mas tem obras que influenciaram muito o pensamento deles. Eu acho que eu tirei aqui eu acho que eu tirei da ordem do... Ok. A gente tem esses dois livros aqui do David Hume, Diálogos sobre a Religião Natural e História Natural da Religião, e ele inicia a obra mencionando duas explicações distintas sobre a origem da religião. Esse filósofo, o Hume. Por uma dessas explicações, a tese dele é que afirma que as pessoas são levadas às crenças religiosas pela contemplação racional do universo. Certo? Religiões primitivas, com certeza, vieram da contemplação do universo. De maneira racional, olha o universo e contempla. Por outro lado, ele também defende a tese de que a religião tem por base fatores psicológicos, completamente independentes de um fundamento racional. É uma coisa emocional. Fictícia. Eu preciso. Uma coisa fictícia. Fictícia. Eu preciso disso. É como se o ser humano precisasse de uma figura divina, espiritual, da qual ele precisa se apoiar nela. Então, o homem que criou a religião e o homem que criou Deus.
na sua maneira de ver o mundo, a sociedade. Hume defende a segunda explicação, de que as religiões vieram dessa necessidade psicológica, dessa coisa de afeto, emocional. Las dos no están en contra. Não, ele separa, ele expõe as duas, mas fortalece a decisão de apoiar uma mais. Ah, ok, sí, porque la observación de la naturaleza lleva al pensamiento racional de la existencia de Dios. Exato. Más la falta de revelación del mismo o la falta de conocimiento del mismo lleva a la invención de uno. Entonces las dos van... Romanos vai falar sobre isso, né? Sobre que a criação expressa Deus, né? Isso. Você parar racionalmente e considerar a natureza, isso também é um tipo de revelação de Deus, até chegar à lei que foi dada por Moisés e depois a lei de Cristo. E para a gente as duas coisas têm sentido, porque também o homem tem essa lacuna espiritual da falta de Deus, da existência de Deus. A gente precisa disso porque a gente é um ser criado e depende do Criador, e a gente tem anseio de voltar até Ele. Mas ele estabelece que a parte emocional criou como dependência, não como existência ou realidade. Então isso não prova que Deus existe, prova que o ser humano criou Deus para suprir essa deficiência psicológica. Então ele defende a segunda explicação e argumenta que todas as religiões populares se iniciaram não de uma tentativa de entendimento racional do universo, mas de paixões humanas, mais primitivas, básicas, de instintos naturais como medo e esperança. Então, fatores climáticos, eventos climáticos, raio, tsunami, tarará, tarará, me produz medo, aquele é o Deus que está me fazendo medo, quer me castigar. Ou o contrário, a primavera, a produção das coisas, os frutos, isso aqui é Deus me abençoando, me traz esperança, então como o homem tivesse criado isso na cabeça dele. Então a religião se origina do medo de influências desconhecidas sobre a sociedade humana e prospera em situações terríveis de medo e ignorância sobre o futuro. Na visão dele, o homem criou Deus para suprir essas deficiências de medo e necessidade de esperança. Entenderam? Então ele está rejeitando o mundo espiritual, anjos e demônios. Essa é uma frase de um dos seus livros. As convulsões da natureza, ele chama desses eventos catastróficos de convulsão, como se a natureza estivesse convulsionando. As convulsões da natureza, as catástrofes, os prodígios e os milagres, embora em grande medida refutem a ideia de um plano elaborado por um sábio diretor, imprimem no homem os mais fortes sentimentos religiosos, pois as causas dos acontecimentos aparecem então mais distanciadas do que nunca de todo o conhecimento e toda explicação, da base racional. Leva a pessoa a uma base emocional. Isso chegou a um ponto de que ações foram tomadas baseadas em ideias, correto? Ideias viram ações. E uma das ações é que instigava as pessoas a queimarem qualquer livro que tivesse conteúdo religioso. Tem uma frase que é atribuída a Cleópatra, quando a biblioteca de Alexandria foi queimada, ela diz, combatendo a ideia de queimar a biblioteca, ela dizia que poderia ser queimado plantações, prédios, até matar pessoas, mas nunca se deve queimar livros, porque está se queimando pensamentos, ideias de uma sociedade, nesse sentido, né?
com o iluminismo veio o pensamento filosófico e teológico e muito do sentimento anticlerical, de romper com a igreja e romper também com o clero. Mas o rompimento com a igreja e com o clero também era um rompimento com a teologia e as ideias da religião. E esse rompimento com o clero, com as religiões, motivou a sociedade a fazer uma limpeza cultural, expurgando, tirando qualquer pensamento com relação ao mundo espiritual. O que Hume queria era fazer uma faxina na filosofia de modo a livrá-la de suas pretensões e ideias estéreis, que incluía essa coisa do mundo espiritual. Ele influenciou Immanuel Kant, Auguste Comte, que é um filósofo pragmatista, e Charles Sanders Peirce, que era um empirista lógico. Então a ideia de que tem que fazer os experimentos e testar, e a filosofia analítica. Então, essa coisa mais racional, mais empírica, aquilo que é bom é aquilo que dá certo, aquela coisa pragmática. E tem coisas boas aqui. Porque a ciência moderna depende do pensamento desses caras aqui. O pesquisador, a gente se baseia muito na maneira deles pensarem, estabelecerem mecanismos de fazer ciência. Mas o ruim é quando, nesse caso aqui, esse pensamento misturou com a teologia, entendeu? Porque tem muita coisa que não dá para provar ou fazer empírico no laboratório. Nem pragmatismo. Às vezes o negócio não está dando certo, mas tem causas além das coisas naturais e racionais, como a gente viu Daniel aqui. Immanuel Kant, influenciado por Hume, lançou as bases do agnosticismo, ou gnosticismo. Já estudaram sobre gnosticismo aqui, né? Agnosticismo? É. Agnosis. É diferente, não? Agnosis e gnosis. É. Porque como é mudo aqui, geralmente a gente fala gnosticismo, né? Mas vamos colocar o agnosticismo. Então esse cara lançou as bases do agnosticismo. Então é a ideia de... Quem pode explicar o agnosticismo aí? É que você só vai acreditar a partir do momento que você tem a comprovação de alguma coisa. Então, tipo assim, você acredita que tem uma força sobre algo, só que você não acredita na fé, você acredita na visão. É mais ou menos isso. Isso. E tem diferença do teísmo, do deísmo, do ateísmo e do agnosticismo. Tipo, o ateísmo, eles não acreditam em nada, eles acreditam numa coisa mais teórica e científica. O agnosticismo, ele pode até acreditar que tem uma coisa espiritual e sobrenatural, mas eles precisam mais de comprovação de dados. Isso. Não tem certeza porque não tem como provar. Isso. Não posso dizer que aquilo existe ou não existe, porque eu não tenho como provar, então eu dou como incerto. Sim. Você não pode negar nem aceitar. Exato. Já o ateu tem certeza que não existe. Tem certeza que Deus não existe e não tem como provar. O deísta acredita numa divindade, que não necessariamente é nosso Deus. Ele acredita numa divindade. A divindade pode vir até na forma da natureza, o panteísmo, por exemplo. Já o teísta acredita no Theos, o Deus que a gente acredita. Nesse sentido. Então, ele lançou as bases do agnosticismo, atribuindo à Bíblia apenas valores morais. E a Bíblia tem grandes valores morais, correto? Dá exemplos de valores morais que as Escrituras têm. Respeitar pai e mãe. Respeitar pai e mãe. Toda a sociedade tem um elo com relação a isso, né? Descendência, de respeitar a descendência. Não é descendência, os anteriores é ascendência, né? Os ancestrais, obrigado. Respeitar os ancestrais, muita cultura, até de culto aos ancestrais. O que mais? Valores morais que a gente encontra nas Escrituras. Não roubar. Não o quê? Não roubar. Não roubar. A ideia de
propriedade individual e propriedade pública, propriedade particular e propriedade pública, tem esse senso. Não julgar. Fala mais. Não, eu falo, tipo, eu pensei falando isso no tipo, quem nunca fez alguma coisa que atire a primeira pedra. Então, no sentido de, tipo assim, não apontar o dedo Ok. e falar. Tipo, Um senso de justiça mais apurado, com certeza. Esse senso de justiça precisa considerar muito mais coisa do que só o que você está vendo. Um incesto, né? Tipo, antes do homicídio, historicamente falando, o primeiro crime a se existir nas sociedades organizadas era o incesto, porque crianças que nasciam de casais incestuosos tinham deficiência e não ajudavam as sociedades a ter mão de obra e trabalhar. Isso antes do homicídio, o incesto era um dos crimes mais... Ainda é de obra, né? A gente considera isso. Em algumas sociedades não matar. Cada sociedade, até primitiva, tem regras claras sobre essa coisa de matar, o homicídio. Mas ele negava a possibilidade de se conhecer verdadeiramente Deus pelas Escrituras. A gente ainda não chegou a falar sobre anjos e demônios, né? Mas isso vai levar até lá. Thomas Henry Huxley, em 1869, foi o cara que cunhou o termo agnosticismo. Esse cara de cavanhaques tão bonitos e de lábios de cantor sertanejo. É a frase dele, essa daqui. Logan também. Se a evidência de que algo pode existir fosse equivalente à prova de que ele existe, a analogia bem poderia justificar a construção de uma teologia e demonologia naturalistas, não menos maravilhosas do que a corrente sobrenatural. Então, para ele, essa coisa acadêmica, essa coisa racional, seria tão maravilhosa do que essas correntes sobrenaturais. Colocaria a teologia e demonologia num âmbito mais físico, natural, digamos assim. Então, quem cunhou esse termo agnosticismo foi Thomas Henry Huxley. Baseado em quem? No outro lado, quente. No Kant. Estudem esses caras, leiam esses caras. Então, esse pensamento, esse espírito cético anti-sobrenaturalista não ficou só na sociedade clássica, secular. Ela entrou nas igrejas. Ela invadiu as igrejas e missões no século XIX e no século XX. E eles exportaram essas ideias, beberam dessas fontes e exportaram essas ideias. Porém, lidar com a questão demonológica na igreja do século XXI também é lidar com o extremo. Correto? A gente falou sobre os que negam, mas tem os que exageram. Os que exageram. Quem que exagera isso? Que movimentos exageram? Pentecostais exageram. Carismáticos exageram. Espíritas exageram. E assim vai. No contexto brasileiro, a gente deve considerar que esse assunto também tem um legado histórico religioso. Correto? Catolicismo também? Também. Ah, sim. E esse legado histórico vem em muitas facetas. O
catolicismo acredita que cada pessoa tem um anjo da guarda, particular e próprio. Que quando nasce uma pessoa, parece que nasce um anjo, né? Um anjo da guarda. E tem outros aspectos também, como se fosse você tem uma cara metade. Mas não existe essa guarda? Possível. A gente não consegue saber. Mas é mais possível que não. Sí. Los ángeles son ministros al servicio de los que dan salvación. Isso, Todo el mundo. isso. E os mensageiros de Deus nos guardam. Están a nuestro servicio. De los que daremos salvación. É, mas a gente vai julgar os anjos um dia. Então a gente não vai. Eles nos guardam, mas um dia a gente até vai julgá-los também. A igreja vai julgar os anjos. Por que você não esteve lá aquele dia que eu caí? Aí vai dizer, olha essa asa quebrada, foi naquele dia que eu te salvei, você estava. O espiritismo, o sincretismo e religiões de matriz africana e tem muitas outras coisas. Eu vou tratar disso mais à frente. Mas tem algo que a gente deve considerar, que é cosmovisão. Isso influencia a nossa cosmovisão. Alguém sabe o que é cosmovisão? É um entendimento da sua origem, entendimento do mundo. Tipo, cada povo, cada comunidade tem uma cosmovisão. Tipo, da onde que eu surgi. Basicamente, quem me criou, a cosmovisão é, tipo assim, a origem daquela religião. Para onde eu vou, como eu vejo o mundo, como isso impacta na minha tomada de decisão. Né? Tem pessoas que. Oi! Sua mala. Aquela dali? O Luiz estava se trocando na minha mala. Obrigada. Pesada. O que eu estava falando? Cosmovisão. Não parece, mas ela influencia várias coisas na sua vida. Eu lembro de uma pessoa que estava para comprar uma casa e a casa ficava na mesma quadra de onde se vela as pessoas quando morrem. Como é que chama? Não é cemitério, não é cemitério. Uma capela funerária. Eu não vou morar aqui. Não, do lado da capela funerária. Não. Então de espírito deve andar aqui. Então, já pensou? Tá vendo como isso influencia? Tá vendo como influencia? Ela decidiu não ir pra lá. Tem um livro, Biografia do Diabo Brasileiro, Estudos e Análise das Práticas e Crenças da Demonologia, de Zaziel Guerreiro Martins, da editora AD Santos. Eu vou sugerir alguns livros para vocês, depois eu escrevo para vocês lerem. Fala muito sobre isso, sobre essa cosmovisão do brasileiro e como isso mistura várias coisas. Deixa eu trocar de slide. A gente precisa dar um outro intervalo a cada quanto tempo? Agora 50 minutos. Então vamos dar um intervalo? Pode ser? Ok, intervalo.